que é energia de ligação? Toda reação química ocorre com um rearranjo atômico, ou seja, do lado dos reagentes sempre ocorre rompimentos de ligações químicas para formar novas ligações químicas nos produtos. Então, novamente, tomando como exemplo a reação de combustão do metano. Se nós observarmos a estrutura química de cada substância, para essa aula é importante que vocês se recordem como ocorrem as ligações químicas. Se nós observarmos a estrutura química de cada uma dessas substâncias, o que nós vamos notar? Que as ligações químicas que existem nos reagentes nem sempre existem nos produtos. Neste caso, todas as ligações que existem do lado dos reagentes não existem mais no lado dos produtos, porque são formadas novas ligações. Então, observe que a ligação que existe entre o carbono e o hidrogênio, do lado dos reagentes, não existe mais no lado dos produtos. Assim como a ligação entre o oxigênio, entre os dois átomos de oxigênio, também não existem mais no produto. Essas ligações foram rompidas. Do lado dos produtos surgem novas ligações. Então surgem duas ligações entre oxigênio e carbono e surgem duas ligações entre o hidrogênio e o oxigênio. Então essas ligações são formadas. Para se romper ligações, é necessário fornecer energia para a molécula. Então, o rompimento de ligações ocorre com absorção de energia, enquanto que a formação de novas ligações ocorre com liberação de energia. Então, o processo de rompimento é um processo endotérmico e o processo de formação é um processo exotérmico. Então, entalpias de ligação do lado dos reagentes possuem valores positivos, enquanto que as energias de ligações do lado dos produtos possuem valor negativo. Então, esta é uma nova maneira de se calcular a entalpia de uma reação. Na aula da semana passada, a gente verificou que pode-se calcular a entalpia das reações conhecendo-se as entalpias padrões de cada substância da reação. Hoje nós estamos aprendendo uma nova forma de se calcular entalpia conhecendo-se as energias de ligação das moléculas, dos átomos que compõem a molécula. Observe o seguinte: dois átomos de hidrogênio absorvem energia e a ligação química estabelecida entre eles é rompida. Esse processo ele só ocorre porque houve absorção de energia, é um processo endotérmico. Observe que agora cada hidrogênio está com seu elétron porque a ligação entre eles foi rompida. Esse processo, por ser endotérmico, possui sua entalpia positiva, ou seja, maior que zero. O valor para essa entalpia é 436 kJ e o valor é positivo. Se olharmos esta reação do lado contrário, ou seja, o hidrogênio vai se ligar a outro hidrogênio, formando uma ligação química, este processo ocorre com liberação de energia. É um processo exotérmico. Então, ao se estabelecer a ligação química entre os dois hidrogênios, ocorrerá a formação da ligação e energia será desprendida para o ambiente. Então, o valor do ΔH para esta questão é menor que zero. O valor é de 436 kJ negativo. Se compararmos a energia para rompimento da ligação, que vimos no slide anterior,
com este valor de energia para a formação da ligação, nós vamos observar que eles têm o mesmo valor numérico, porém sinais opostos. Então, a mesma quantidade de energia que é utilizado para romper uma ligação também é utilizado para formar uma ligação. No entanto, em um processo é positivo, no outro processo é negativo. Qual que é a definição de energia de ligação? É a energia absorvida na quebra de 1 mol de uma dada ligação covalente. Pode ser simples, dupla ou tripla, entre dois átomos no estado gasoso a 25 graus e 1 atm, que são as condições padrões. Existe também energia de ligação para os compostos iônicos, mas nós vamos focar primeiramente nas ligações covalentes. Então, se eu conhecer o valor da entalpia de ligação para todas essas ligações que estão circuladas, nós podemos calcular a entalpia da reação total, o ΔH da reação. Basta que nós somemos as ligações, os valores das entalpias das ligações que são rompidas, com a soma das entalpias das ligações que são formadas. Para isso, é necessário que a gente conheça os valores das energias de cada uma dessas ligações. Esses valores, eles são tabelados, você não tem que decorar esses valores. Então, por exemplo, a ligação entre o carbono e o carbono. Para ser rompida, é necessário fornecer 347,8 kJ. No entanto, se a intenção for formar essa ligação, esse valor deixa de ser positivo e passa a ser negativo. Então, o valor é o mesmo. A única coisa que vai mudar é o sentido da reação. Se tiver antes da seta, ou seja, nos reagentes, esse valor será positivo. Se tiver depois da seta, esse valor será negativo. E aí basta somar todas as ligações e calcular o ΔH da reação. Então, para este exemplo que nós vimos anteriormente, cada ligação entre o hidrogênio e o carbono tem valor de 412,9 kJ. Como são 4 ligações, a gente multiplica esse valor por 4. Este é o valor unitário para cada ligação. Multiplicamos por 4. O oxigênio, a ligação entre os dois oxigênios, vale 468,6 kJ. Como nós temos 2 mols dessa molécula, então nós temos 2 moléculas e multiplicamos a entalpia então por 2. Do outro lado, do lado dos meus produtos, nós temos o gás carbônico, fazendo 2 ligações de carbono com oxigênio. Cada uma dessas ligações tem o valor de 744. Como nós temos 2 ligações, multiplica-se por 2. E esse valor é negativo porque está do lado dos produtos. Essa ligação está sendo formada. E para a água, nós temos 2 ligações de hidrogênio com oxigênio para cada molécula. Como nós temos 2 moléculas, então temos 2 moléculas, multiplicamos por 4. Porque cada molécula de água tem 2 ligações hidrogênio-oxigênio. O valor é esse, 459,8. E o sinal é negativo porque está do lado dos produtos. Agora soma todos esses valores, e chegamos à resposta final. Então, do lado dos reagentes, o total deu 2.588,8. Do lado dos produtos, o total deu 3.327,2. E o sinal é negativo, por isso que nós temos esse sinalzinho de menos aqui. Se fizermos 2.588,8 menos 3.327,2,
O resultado para esta conta é menos 738,4 kJ por mol. Esse é o valor da entalpia da reação de combustão do metano, calculado a partir das energias de ligação de cada substância da reação. Como isso aparece nos exercícios? Vamos lá. Então, por exemplo, esse exercício da Mackenzie, ele é um exercício um pouco peculiar pelo seguinte. Nós temos aqui uma substância, né, que é o eteno, o nome dessa substância é eteno, e o eteno, ele tem todas as suas ligações rompidas, formando 2 carbonos e 4 hidrogênios isolados. Isso não fica tão claro no exercício, né? Não formou novas ligações. Apenas temos ligações rompidas. Então, rompeu as ligações dos reagentes, mas não formou novas ligações. Isso aqui é como se fosse um estado intermediário. Ainda não formou os produtos. Então tem que tomar cuidado com esse exercício. Opa, intermediário. Coloquei o acento no lugar errado. Muito bem. Então a reação fala assim. Na reação o exercício, né? Na reação representada pela equação anterior, sabe-se que a energia de ligação do carbono com hidrogênio é igual a 98 quilocalorias por mol. Ele quer saber o valor da energia de ligação entre o carbono e o carbono. Então, como que a gente resolve esse exercício? A estrutura química do eteno é essa que vocês estão vendo. Nós temos 2 carbonos fazendo uma ligação dupla e em cada carbono nós temos 2 hidrogênios. Para romper essas ligações, né, observe que as ligações não são formadas, como eu falei anteriormente. Então, apenas temos os átomos separados. O total dessas reações, né, dessas energias que foram utilizadas para romper cada uma das ligações, é 542 quilocalorias por mol. Esse é o total. Então, o ΔH da reação vai ser a soma das entalpias das ligações rompidas mais a soma das entalpias das ligações que são formadas. Como ligações não foram formadas, o total é zero. Nós vamos trabalhar então apenas com as energias que foram rompidas e o ΔH da reação que é dado. Então, nós temos que a entalpia da reação é 542. São rompidas 4 ligações entre carbono e hidrogênio, como nós podemos observar aqui na estrutura química da substância. E ele quer saber o valor da entalpia para a ligação entre o carbono. Nós não sabemos, chamamos de X. Multiplicamos 4 por 98,8, dá 395,2. Este valor passa para o lado esquerdo, subtraindo. Então fica 542 menos 395,2. Então o total dá 146,8 quilocalorias. Esse é o valor da energia de ligação entre os 2 átomos de carbono. Então, para romper essa ligação, é necessário fornecer essa energia. A resposta do exercício é a letra B. E vamos para um segundo exercício. Este segundo exercício fala o seguinte: são dadas as seguintes energias de ligação. Observe que as energias de ligação, ela sempre será dada. Você não tem que decorar esse valor. A única coisa que você tem que fazer é examinar, analisar as ligações químicas que existem entre as substâncias que compõem a equação. Com os dados mostrados, é possível prever que a reação, ele mostra a reação, teria ΔH em kilojoules no valor de... Então vamos lá. Esta é a nossa reação, né? Estas são as ligações que existem entre os átomos que compõem cada uma das substâncias.
E nós conhecemos o valor para cada uma dessas ligações. Então, a ligação entre o hidrogênio e o cloro tem o valor de 432 kJ, a ligação entre o flúor e o flúor, 153, entre o hidrogênio e o flúor, 563, e entre os dois cloros, 242. Essas ligações serão rompidas, então o valor para a entalpia será positivo, e essas ligações serão formadas, a entalpia será negativa. Bom, a equação mostra 2 mols de HCl, por isso que nós temos esse 2 aqui na frente, 2 mols de HF, por isso também temos esse 2 aqui na frente. Então, o valor da entalpia desta ligação será multiplicada por 2, assim como esta que também será multiplicada por 2. Então, fica 2 vezes 432 mais 153. Cada um desses valores está relacionado com uma ligação, né? Então, este valor aqui está relacionado com essa ligação. Este valor está relacionado com essa ligação. Esse valor está relacionado com esta ligação. E esse valor está relacionado com esta ligação. Resolvendo cada uma dessas continhas, nós teremos um total final menos 351 kJ. Então, esse é o valor da entalpia para esta reação. Letra B. Aqui nós temos um terceiro exercício. Esse exercício ele é teórico, ele é da Unicamp. Ele fala o seguinte: apesar de todos os esforços para encontrar fontes alternativas de energia, estima-se que em 2030 os combustíveis fósseis representarão cerca de 80% de toda a energia utilizada. Alguns combustíveis fósseis são carvão, metano e petróleo, do qual a gasolina é um derivado. No funcionamento de um motor, a energia envolvida na combustão do N-octano promove a expansão dos gases e também o aquecimento do motor. Assim, conclui-se que a soma das energias envolvidas na formação de todas as ligações químicas é. Então, a entalpia ela é a somatória, né, das energias que são rompidas mais as energias que são formadas. Para que o resultado final desta conta dê um valor negativo, é necessário que as energias das ligações que são formadas seja maior do que as entalpias das ligações que são rompidas. E por que isso tem que acontecer? Porque as ligações que são formadas é que são de valor negativo. Ou seja, o aquecimento do motor só ocorre porque há liberação de calor para o ambiente. A alternativa que nos mostra essa resposta é a letra C. Então, a gente pode concluir que a soma das energias envolvidas na formação de todas as ligações químicas é maior que a soma das energias envolvidas no rompimento das ligações químicas, o que faz o processo ser exotérmico. Tudo bem? Então, espero que essa aula tenha sido clara. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais!